Oi, eu sou a Mais Aleatória e hoje a gente vai falar de polêmica de gente rica no meio literário. Então, não sei se vocês ficaram sabendo da polêmica da Tamara Klink com o livro dela, Bom Dia Inverno. Pra quem não sabe, a Tamara Klink é uma velejadora brasileira, né, filho do Amir Klink, ou seja, uma Nepo Baby, que ele também é um velejador, um cara famoso aí nesse meio da aventura, que eu nunca tinha ouvido falar até o momento, mas eles são famosos. E ela já publicou livros sobre algumas expedições que ela fez velejando. E o Bom Dia Inverno é o último livro dela que ela lançou, em que ela veleja pelo Ártico no inverno, lá na Groenlândia. E ela vai viver o inverno da Groenlândia lá no Ártico. E no livro ela conta as experiências dela e tudo que ela passou sendo uma mulher sozinha no barquinho dela. Loucura. Quanta coisa ela podia ter passado, eu acho que a vida livrou ela de muito. E lá no Ártico, na Groenlândia. Óbvio que ela treinou pra fazer essa viagem e tudo mais, e mostra no livro também. Eu tenho uma amiga minha que leu o livro e falou um pouco. E assim, ela diz, né, essa amiga minha que leu, que esse livro, ele é bastante emocionante pela forma que a Tamara conta as coisas, né? Pela a forma que ela aborda, né? O jeito dela contar as coisas é bastante emocionante, e tem fotos, tem desenhos dela, então você se sente parte daquela viagem. E é por isso que talvez o livro tenha ficado tão famoso no meio literário, né? Hoje eu trabalho no meio literário e realmente esse livro, assim, muita gente quer comprar, muita gente compra para dar de presente, indica para os outros, então é um livro que está ficando famoso e está sendo muito comprado. E é um livro físico. E daí veio a polêmica que Tamara Klink veio nas suas redes sociais dizendo para as pessoas não comprarem o livro dela, para as pessoas emprestarem, doarem e compartilharem o livro, né? Porque seria mais ecológico. E daí, inicialmente, muita gente achou interessante essa mensagem da Tamara, porque a Tamara, assim, ela fala muito sobre feminismo, ela também é uma ativista, né? Ela já foi vegetariana, já foi vegana, hoje em dia ela não é, mas ela já foi uma ativista da causa animal. E ela fala sobre questões ecológicas, então ela tem essa pauta na vida dela e nas redes sociais dela e também no trabalho dela como velejadora. E daí ela quis trazer, né, esse comentário de não compre o meu livro pra pauta dela. Que é, tipo, não compre o meu livro pra não ferir o meio ambiente, sabe? Não comprem mais esse livro, Bom Dia Inverno. Ele tá na lista dos mais vendidos do Brasil há 3 meses. Ele está no topo dessa lista há pelo menos 2 meses. E nessa altura, eu preciso ser coerente, já tem muitos livros Bom Dia Inverno circulando pelo Brasil todo. E se vocês puderem, se vocês têm acesso a uma biblioteca, se vocês têm pessoas da família, colegas, pessoas do trabalho, façam os livros circularem. É para isso que eles existem. É muito triste na vida de um livro acabar numa biblioteca só e só ser lido uma vez. Tem um monte de papel, um monte de energia que foi gasta da natureza para esse livro existir. Porque o consumo, a produção exagerada de livros, ela fere o meio ambiente. O problema é que, assim, geralmente, gente, quando um livro físico é lançado, ele já é impresso uma tiragem grande, uma tiragem específica. Então, se não vender aquela tiragem, toda aquela matéria-prima que vem de árvore vai ser descartada. Então, necessariamente, tipo, não comprar o livro não solucionaria essa questão. Fora que o mercado literário, apesar de ferir um pouco o meio ambiente, afinal, o livro, ele vem do papel que vem das árvores, ainda assim, o próprio mercado literário já tem meios de fazer isso de uma forma que cause menos impacto. Fora que você não comprar um livro também impacta no trabalho de um monte de gente, porque por trás de um livro não tem só o autor,
do livro, né? Tem também ali várias outras pessoas por trás naquele trabalho, que trabalham na editora, que trabalham na produção daquele livro. É toda uma equipe. Então, não comprar o livro é desvalorizar o trabalho de toda uma equipe, de todo o mercado. Então, obviamente que inicialmente as pessoas começaram a elogiar o público dela, achar legal essa mensagem ecológica dela, mas depois as pessoas, principalmente que conhecem o mercado literário, começaram a criticá-la. E daí rolou todo um burburinho sobre esse comentário dela, né? Muita gente criticando, dizendo que ela estava desvalorizando o mercado literário, as produções de livro, e que esse tipo de mensagem também não ia ser benéfico para o mercado, e vinha de uma pessoa que não entendia do mercado. E de fato, vem de uma pessoa que não entende muito do mercado literário e como ele funciona. E eu também acho preocupante, porque para mim isso é um ativismo vazio. Tá, eu entendo que ela quer ser ativista e fazer um ativismo ali da ecologia e tudo mais, e eu acho isso super bacana. Mas se você não quer que o seu livro tenha grandes impactos ambientais, na época de hoje você pode lançar um e-book, você sabe disso, né? Você não precisa lançar um livro físico. E assim, gente, o e-book, geralmente o autor fica com mais porcentagem de um e-book. Porém, os e-books, eles custam bem mais baratos do que um livro físico. Então, quando um livro físico se torna famoso como o da Tamara Klink, que muita gente compra, muita gente mesmo tá comprando, o que acontece? A Tamara Klink vai ganhar muito mais com o livro físico do que se o e-book dela fosse comprado por muitas pessoas, porque apesar da porcentagem que vai pro autor no e-book ser maior do que a porcentagem que vai pro autor no livro físico, o livro físico ele é sempre mais caro que o e-book. Então, o motivo dela não ter lançado um e-book sem um livro físico é porque se vendesse muito, ela poderia ganhar muito mais do que um e-book. Mas se ela queria tanto priorizar a ecologia e não o consumo, o consumismo, por que não lançou um e-book? Inclusive, esse é o segundo livro dela. Ela tem um outro livro chamado Nós. O outro livro dela, chamado Nós, é um livro físico também, não é um e-book. Se você quer tanto ser ecológica, por que você não lançou um e-book? O e-book vai ter menos impacto ambiental, apesar de que também essa questão da leitura digital, ela também tem um certo impacto ambiental, mas ainda assim, se o problema era o papel para fazer o livro, para imprimir o livro, para o livro ali, se o problema era o papel, era só ter lançado um e-book. Mas é aquela coisa, se irritar, o e-book tu vai ganhar bem menos do que o livro físico, né? A gente sabe disso. Então, pra mim, essa fala dela me soa muito como um ativismo meio vazio, meio raso. Eu acho que assim, se você quer ser ativista e defender uma causa, defenda de fato esta causa. Faça algo pela esta causa. Não fique defendendo através de frases rasas e posicionamentos rasos só para dizer que você apoia a tal causa, sabe? Então, para mim, soou um ativismo raso. Eu também tenho a teoria de que isso tudo tenha sido uma estratégia de marketing dela também. Por quê? Porque após ela falar isso, o livro começou a ser vendido muito mais e começou a ser falado muito mais. Pessoas como eu, que jamais leriam este livro, jamais falariam desse livro, estão falando desse livro. Inclusive, vários influenciadores literários já fizeram vídeos sobre isso, sobre essa polêmica. Então, se divulga ainda mais o livro de uma forma orgânica, né? Sem que ela e a editora gastem com divulgação. Então, para mim, isso também pode ter sido uma estratégia de marketing. Até porque depois ela veio se pronunciar e pediu desculpa e disse que entendeu a crítica das pessoas, que ela tinha falado que ela não tinha se expressado de uma forma correta. É porque assim, né? Ela poderia ter chegado e ter dito assim, galera, vamos incentivar emprestar os livros, a doação de livros, a troca de livros, né? Então, aproveitem que o meu livro tá famoso, depois que você lê, doe para outra pessoa, empreste para outra pessoa, compartilhe essa leitura,
através da doação de livros. Ela poderia ter dito isso, ao invés de ter dito, não comprem mais o meu livro, que é a primeira frase que ela diz quando ela, né, quando ela vai falar sobre isso. Então, realmente, ela poderia ter se expressado de outra forma. E daí ela disse que entendeu as críticas e pediu desculpa. Então, assim, ela já pediu desculpa pelo que aconteceu. Mas, e assim, cancelada, ela não foi. E o livro dela continua vendendo mais e mais. Então, eu tenho uma teoria de que talvez tudo isso tenha sido uma grande estratégia de marketing da diva para vender mais. E funcionou. Apesar de que o livro dela, pelo pessoal que tá lendo, assim, pelo que eu ouço do pessoal que leu, já venderia muito. Sem que ela precisasse fazer isso, justamente porque, né, muitas pessoas, as pessoas que estão lendo estão gostando e estão recomendando e comprando para dar de presente para outras pessoas. Então, meio que o livro já ia vender bastante. Mas e vocês? O que vocês acham dessa polêmica toda da Tamara Klink? Vocês concordam com ela? Vocês discordam dela? Em que pontos vocês concordam e discordam? Deixem aqui nos comentários, né? O que vocês pensam sobre tudo isso? Para mim, foi uma grande estratégia de marketing para dar mais hype e ter uma divulgação orgânica do livro. Mas e vocês? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você chegou até aqui. E eu quero avisar que eu tô com um Instagram literário. Então eu vou deixar aqui o @ do meu Instagram literário. Caso você queira me acompanhar e acompanhar mais conteúdos literários meus que às vezes não vem pra cá pro canal, vá no meu Instagram literário, me siga lá. Eu agora estou criando conteúdo literário pra lá também, né? E é isso. Beijinho. Tchau, tchau.